Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje, como aprender a lidar com os seus, com os meus, com os nossos sabotadores. Sabe aquela coisa que te impede de fazer o que tu sabe que tem que ser feito? Ou tipo, mas Elisa, eu sei o que fazer e não faço porque... porque tá esse monte de gente aí no meio te atrapalhando. E só pra tu saber... Antes que tu te assuste, sabotadores todos nós temos. E para ser mais específica e transparente, sabotador é uma linguagem coaching. Porque em termos de psicologia, não existe sabotadores. Ela é uma experiência subjetiva. Como assim, Liz? Experiência do quê mesmo? Isso é de comer? Calma, pessoa. A gente vai formando a nossa personalidade, o nosso modo de agir e reagir desde a nossa infância. Então a gente poderia dizer que lá da nossa vida intrauterina, até mais ou menos uns 14 anos, a gente vai aprendendo a como reagir ao mundo, às circunstâncias externas, aos outros. Sabe pra quê? Para sobreviver, nem que seja sobreviver emocionalmente, que é principalmente esse caso aqui. Ué, como assim? Por que esse caso aqui, sobreviver emocionalmente? A gente passou ao longo da história, e aí eu tô falando lá dos homem das cavernas, período paleolítico, Primeira, Segunda Guerra Mundial, até entrar Revolução Industrial, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Nós passamos por esses períodos que eram períodos de escassez, né? Nossos avós, nossos bisas diziam para os nossos pais ou avós, né? Come tudo aqui, não pode faltar, não pode nada fora, come tudo que tá nesse prato. Porque lá as criancinhas na África estão passando fome, sabe? Porque não sabia se ia ter. Só que hoje a gente vive um período de abundância, então por isso que eu te digo que a gente tá aqui para sobreviver com relação aos sabotadores emocionalmente. E aí é muito interessante perceber os caminhos que a nossa mente percorre, traça para fazer com que nós fiquemos bem. Então eu tenho sabotadores, tipo, eu sempre quando eu faço essa sessão de mentoria com as minhas mentoradas, eu sempre digo pra elas, não te assusta, sabotadores todos nós temos. Tem um período no dia que eles vêm com mais força. E tem aqueles 3 do teste que eu aplico nelas, tem aqueles 3 que são os mais fortes em ti. E eu não tenho problema nenhum em te dizer que, graças a Deus, tá tudo dominado momentaneamente, né? Porque a gente, né, a vida não é linear. Os meus, então eu tenho a vítima, eu tenho o hiperexecutor e eu tenho o hipervigilante. Traduzindo isso, eu tenho uma coitadinha de mim, né? Então eu sou a pobre coitada, daí eu consigo as coisas, não deixa de ser um jeitinho de manipular. Eu tenho a hiperexecutora, ou seja, aquela que tem que tá fazendo. Eu só vejo valor em mim se eu estiver tendo resultados, ou se eu tô em casa, eu já tô pensando assim, não, então eu vou lavar a louça, então vou aproveitar pra lavar a roupa, daí eu já vou adiantar não sei o quê, porque daí isso eu tiro da cabeça, é o discurso, né? E o hipervigilante nada mais é do que a cabeça lá no futuro, né? No e se, quem sabe, talvez possa vir a acontecer. Conhece uma tal de ansiedade? Pois bem, é essa mesma. Tá, Elisa, mas e se eu não fizer o teste contigo mas eu quero saber meus sabotadores? Filha de Deus, tu não precisa ter esses nomes técnicos. A questão é tu ter em mente o teu diálogo. Eu sou prática, gravo o que eu tô falando. A questão é tu ter em mente aquele comportamento que tá te afastando do que tu quer. Mas e antes de tu perceber esse comportamento, qual é o teu diálogo interno? Porque quando eu tô preocupada, a minha cabeça não tá aqui no presente. Quando eu tô na ansiedade, no hipervigilante, ela tá lá no futuro. Aí eu percebo que eu estou criando em mim ansiedade. O que eu faço? Só tem uma saída. Eu venho pro presente. E aí eu utilizo técnicas para ficar presente.
eu sempre usei pra mim, sempre funcionou me fazer uma pergunta. Ok, o que de melhor eu posso fazer agora pra ir um pouquinho mais perto dos meus objetivos? Seja como pessoa, seja como profissional. E aí isso faz com que eu aterrize. Mas eu tava lá querendo criar em mim. Aqui o Marcelo dizendo assim, hiperexecutor, com força total, tamo junto. O Marcelo, ele diz que ele... Eu não lembro de quem e o que é nós dois, tá, Marcelo? Mas é o trem desgovernado e tipo uma patrola, um trator, né? Mais ou menos isso. A vítima. Por que comigo? Mas que droga, as coisas podiam ser mais fáceis. E aí tu começa a ver, né? Porque eu não consigo que nem os outros conseguem. E aí tu tá te diminuindo pequenininho. Bom, aí Elisa, quando eu tô sendo vítima, o que eu faço? Seja protagonista da tua vida. De novo vai voltar então pra essa frase. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que está sob meu controle? O que depende de mim? O resto é entrega. Com respeito a todas as religiões, é o famoso entrega na mão de Deus. Quando tu vê que o hiperexecutor, ele, por exemplo, quem tá fazendo muito, não consegue com tédio, aí tédio vai comer, porque daí tá fazendo alguma coisa. Eu tenho também o esquivo, que a pessoa sempre se esquiva, sempre deixa diminui o que tá acontecendo, porque não quer nenhum embate, não quer ter que despender força para fazer algo. Em dieta, quando tem uma mentorada que quer eliminar quilinhos, pode ter certeza, tem uma esquiva aí. Eu peço pra ela anotar as coisas que ela tá comendo, ela não anota. Ou ela, mas foi só um bolinho, foi só um nananã, foi só, é tudo diminutivo. Ou não, ou prestativo, né? A pessoa não sabe dizer não. Ela é prestativa, só que depois ela faz tanto pelos outros e nada por si, que ela começa a ficar ressentida. Quando ela fica ressentida, ela daqui a pouco estoura. Manipula o outro, entendeu? E nossa, é tão lindo de ver isso no dia a dia. É tão lindo de acompanhar as minhas mentoradas evoluindo, né? Tipo, isso aqui foi isso. Ou me mandando mensagem, olha, a minha vítima quis aparecer, mas eu não deixei. Meu esquivo isso. O meu perfeccionista aquilo, porque tem um insistente, que é o perfeccionista, né? Aí tu fica te cobrando que tem que ser melhor, perfeito, e se não é perfeito, então não faz. Outro que tem... o inquieto. Tudo que começa já logo perde a vontade de fazer, então daí já vai pra uma outra coisa, então procrastina, porque daí já pula pra outra e começa a fazer outra e vai abrindo, tipo, como se abrisse várias janelinhas dentro da própria cabeça, né? Então, nossa, pessoas, vocês não têm noção como muda, como eu já ajudei, agora eu preciso dizer isso, que é verdade, a mentoradas modificarem completamente a sua vida só por ter esse conhecimento e aprender a lidar. Porque aí outras coisas que eu digo assim, ó. Elisa, e depois que eu descobri meus sabotadores, ou depois que eu perceber aqueles meus comportamentos que me afastam de quem eu quero ser. Por exemplo, tá de dieta e porque eu tô cansada, trabalhei muito, eu mereço. Porque eu tô estressada, então eu mereço. Ou tem que estudar pra alguma coisa, mas tu tá muito cansado, então eu vou só assistir um Netflix aqui um pouquinho, daí depois eu vou. Não, porque eu tô muito cansada, daí eu não vou na academia. Sabe, a gente fica dando essas desculpinhas que vão nos afastando. Elas aprendem a lidar, que é isso que eu tô querendo te dizer. Não existe neutralizar 1000%, porque essas experiências que tu traz da tua infância são tu. Elas estão aqui e elas servem pra alguma coisa, porque te trouxeram com muito sucesso sobrevivendo, nem que seja só emocionalmente, até aqui. Só que agora, quer ver, o tchan do negócio é isso aqui. Me diz se essa matemática vai funcionar. Eu tenho um adulto que se porta como uma criança, leia-se, os sabotadores defendendo ele pra ele gastar menos energia e tudo mais. Tem como funcionar essa matemática? Agora lembra as vezes que tu brigou com alguém ou que alguém brigou contigo. Vem aqui, era teu adulto ou era tua criança que tava falando? Normalmente é a nossa criança, e quando eu falo a nossa criança interior, eu também tô querendo dizer do nosso sabotador, porque isso é uma experiência que nós aprendemos lá na infância e trouxemos pra vida adulta. Só que aqui na vida adulta essa matemática não fecha.
Imagina num local de trabalho, minhas mentoradas perguntam, o que eu faço? Ué, trabalha? Não é pra fazer amiguinho. Se fizer uma amizade, mas não é pra todo mundo te amar, é pra ir lá, trabalhar, tu tá sendo paga pra gerar determinados resultados. É pra isso. Mas, e quando tu tem o teu sabotador? Que tudo que falam pra ti, tu fica sensível e leva pro lado pessoal, fica chateada, magoada e tal. Aí eu poderia falar também de perfil comportamental. Pessoas, é se libertar. E aí o que a gente faz, Elisa? Primeiro tu aprende a identificar o que tu diz pra ti mesma pra te autorizar a ter um comportamento que vai te afastar do que tu quer. E começa a aprender a neutralizar isso. Que é o quê? É se desafiar a fazer diferente. Então, eu que tenho a vítima, eu preciso aprender a ser adulta. E não ficar manipulando, porque eu sou a pobre coitada, não consigo nada, ó céus, ó vida, ó azar. Quando eu vejo que eu tô fazendo muita coisa, ou num dia que eu terminei de fazer tudo que eu tinha me proposto, em vez de eu inventar de adiantar mais coisas, de ficar presente, curtir esse momento, seja com meu marido, seja com a minha cachorra, seja de caminhar, seja de tomar um café com uma amiga. Então eu desafio isso e é incômodo. Ou me desafio a deixar a louça lá, ou voltar pro presente. Porque os nossos sabotadores sempre vão ter um discurso muito plausível para fazer com que a gente vá ao encontro deles, ou seja, concretize o que eles querem e não dê encontro, que é o que eu tô te propondo a fazer. É desconfortável, mas tu vai ver que tu vai começando a ficar mais leve, te tornando quem tu quer ser, né? O Marcelo disse aqui, um trem desgovernado e um trator lomba abaixo. Isso aí, é nóis! Mas no momento que tem que ser. Porque tem que aprender também a antes feito do que perfeito, a começar e finalizar, a se priorizar, dizer sim pra si e não pros outros. E eu sempre digo, não precisa dizer não pros outros, tu pode simplesmente dizer que eu faço num próximo momento, não é? Então tu vai dizer um sim na hora certa. É lindo esse processo de autoconhecimento com os sabotadores. É demais, porque é a minha ferramenta que mais liberta, pessoal. É desafiadora, mas é muito bom. Nossa, sou suspeita, né? Então, tá, pessoas, hoje eu dei uma pincelada, mas não dá pra dizer que eu não ajudei, né? Porque eu disse assim, ó, identifica, depois tu desafia e vai fazendo, e tanto tu vai fazendo que tu vai lidando cada vez melhor com isso, tá? Fica atenta ao que tu faz contigo mesma. Vou lá e semana que vem a gente se vê de novo.